Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Hoje, no Porque Sim Não É Resposta, o psicólogo Eduardo Sá traz uma pergunta que parece simples, mas acredito que não seja. Os pais frios prejudicam os filhos? Olá, Eduardo, boa tarde. É verdade que essa falta de carinho ou essa distância tem influência na criança e no adulto que essa criança se vai tornar? Olá, Judite, boa tarde. Judite, tem. Frieza não é por inerência falta de carinho, às vezes pode ser só embaraço, às vezes há pais que são muito atrapalhados, muito embaraçados, às vezes, olha, outros dias estávamos a falar disso, às vezes querem fazer tudo tão bem feito que depois, a determinada altura, parecem perder a espontaneidade e, portanto, toda aquela luz que é suposto que os pais tenham em tempo real e que fazem com que os filhos leiam de forma muito nítida os seus olhos. Às vezes, e, portanto, se balizem em função disso. Às vezes os pais frios não são frios de fabrico, digamos assim. Houve várias contingências na vida deles que, de algum modo, os empurraram para uma atitude que é uma atitude mais encolhida, de maior recolhimento, de maior frieza. E nessas circunstâncias eles reprimem, acabam por refriar um coração muito quente. Veja-se aquilo que foi acontecendo com o pai ao longo de tantas histórias, de tantas gerações, que muitas vezes parecia só soltar-se das amarras que faziam com que ele parecesse frio, somente quando era avô e, portanto, transmitia aos netos todo o afeto que tinha. E, portanto, frieza, para responder com toda a clareza, assusta as crianças, porque elas, no exato momento em que as coisas estão a acontecer, têm muita dificuldade de legendar aquilo que se está a passar dentro da mente do pai. Está zangado, está furioso, está tenso, está triste, parecem ter um bocadinho cara de póquer e isso não liga com o coração grande que os pais precisam de ter para que as crianças se sintam aconchegadas. Mas as crianças não conseguem decifrar esse sentimento? Não. As crianças são de uma habilidade fora de lugar. Mas repare, uma atitude fria é sempre uma atitude que parece pouco compreensiva, não é? E depois repare, muitas vezes quando nós, no dia-a-dia, descrevemos alguém frio, descrevemos com muita sabedoria, aliás, aquelas pessoas que são capazes de dizer milimetricamente qual foi o dia em que um filho começou a andar, com que idade é que deixou as fraldas, etc. Às vezes parecem ter um boletim de saúde das crianças mais ou menos na cabeça, mas depois ficam muito sem jeito quando se trata de interpretarem os motivos pelos quais ele está a choramingar, ou porque é que está de facto a chorar. E, portanto, às vezes são pais que se reprimem muito, se calhar também foram muito reprimidos, e portanto nessas circunstâncias as crianças percebem sobretudo a tensão que acontece dentro de um pai ou de uma mãe, quando por um lado ela parece querer manifestar-se e por outro lado parece ter um sinal amarelo ou vermelho a dizer não, isso contém. E portanto nessas circunstâncias essa frieza é sempre um bocadinho enigmática e, em caso de dúvida, as crianças param, elas interpretam, sem dúvida, até ao fundo da alma, mas por isso faz muito menos estragos, devo-lhe dizer, quando uma mãe se esganiça do que quando uma mãe fica indiferente.
mais ou menos indiferente. E que adultos é que estas crianças com essa vivência se vão tornar? Muitas vezes inseguros, não é, Judite? Porque estão sempre a medir todos os sinais que acabam por ter nas pessoas representativas. É muito importante que os pais, e eu acho que é tão bom podermos falar disto numa rádio, é muito importante que os pais percebam que quanto mais saudáveis, mais para cima e para baixo, de vez em quando acabam por ter. Portanto, não faz assim tantos estragos que uma mãe, porque está cansada, diga: estou cansada, por favor, poupem-me. Ou um pai tenha, por exemplo, lágrima fácil quando está a ver uma série qualquer. Não faz estragos. Porque a seguir as crianças percebem que a mãe ou o pai podem estar mais distantes ou estar um bocadinho mais tristes, mas de alguma forma verbalizam, fica claro, não têm nuvens no olhar, faz menos estragos que uma mãe fique à beira de um ataque de nervos e às vezes contra toda a sua vontade vai e gritaria adiante, como acontece com as mães latinas, digo eu, felizmente, ou quando um pai faz aquele papelão meio zangado, do género: olha, precisamos ter uma conversa, e no olhar dele se percebe que é um olhar entre o zangado e ali um certo tom mais ou menos irónico. Toda esta paleta de sentimentos faz muito menos estragos do que quando nós pomos uma certa frieza, porque ainda por cima, Judite, esta frieza vai ser, como diz, uma espécie de... é como o norte para a bússola, vai dar as coordenadas para que as crianças se aproximem de forma segura ou de forma insegura dos adultos. Se em casa muitas vezes estão ali a medir os tempos, as reações, os mais pequenos pormenores, para terem as coordenadas indispensáveis para saber o que é que devem fazer, por maioria de razão, quando chegam à escola, a um contexto social, acabam sem dar conta por fazer igual e, portanto, sim, torna-os aparentemente mais inseguros, torna-os mais tímidos, e os nossos filhos, quando ficam assim, têm uma potencialidade absolutamente fora de lugar, mas parecem estar sempre à espera de ser validados, e quando muitas vezes o são, já passou a oportunidade para se mostrarem com tudo o que têm de bonito. Portanto, o estilo dos pais tem sempre alguma interferência no adulto que aquela criança se vai tornar, não é? Sempre. E não vale a pena fazermos isto um drama, que fique claro. Sendo certo que os pais, quanto mais controladinhos, certinhos, querem ser, ao contrário de tudo aquilo que imaginam, piores pais se tornam. Eduardo, hoje ficamos por aqui, amanhã voltamos com mais um tema. Até lá, já sabe, continua a escrever-nos para eduardosá@observador.pt. Este e todos os programas estão disponíveis em podcast nas plataformas habituais e também no site do Observador. Eduardo, até amanhã, um grande abraço e obrigada. Um grande abraço, Judite, até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.